Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, sejam bem-vindos ao seminário de escatologia bíblica. Nessa oportunidade, nosso tópico é as bodas do Cordeiro. Nós trabalhamos a última aula sobre o tribunal de Cristo. Primeiro acontece o arrebatamento para os ares, e assim a igreja vai para o tribunal de Cristo, onde Jesus ele vai galardoar a igreja para efeito de galardão. É um tribunal não para condenação, mas sim para galardoar, para recompensar a obra da igreja. Tudo que plantamos, vamos colher, tá certo? Um ponto importante é que após o tribunal de Cristo, a igreja vai sair com uma vestimenta. Que vestimenta é essa? São vestes brancas, que representa a justificação da igreja, por isso as vestes vão estar brancas, e representa os atos de justiça da igreja, conforme diz Apocalipse 19, versos 7 e 8. O texto de Apocalipse 19, verso 7 diz: já são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Quem é a esposa do Cordeiro? É a igreja que foi arrebatada, a igreja que passou pelo tribunal de Cristo, está com vestes brancas, vestes representando a justificação, representando a igreja que tem veste branca, por quê? Porque lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E por isso as suas vestes estão brancas, porque o sangue do Cordeiro justifica esta igreja e deixa a veste dela mais branca do que a pura lã, mais alva do que a neve. Glória a Deus por esta palavra. As bodas do Cordeiro, quando a igreja adentrar para a sala celestial, onde haverá uma grande mesa, e nesta mesa o Senhor Jesus ele vai servir a igreja, conforme a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo de número 2, conforme a Bíblia diz em Mateus 26, verso de número 29, Jesus, na última ceia com os seus 12 apóstolos, Jesus ele disse: olha, nunca mais eu beberei até aquele dia o fruto da vide convosco. Quando ele fala até aquele dia, ele está falando que depois da sua morte, somente nas bodas do Cordeiro, ele participaria da ceia. E o próprio contexto de Apocalipse 19, o verso de número 9 vai falar: bem-aventurados aqueles que participam da ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, então nestas bodas haverá uma ceia juntamente com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela vai participar desta festa de casamento. Glória a Deus. Ainda um ponto muito importante, essa festa acontecerá em tempo kairos, no tempo de Deus, no da eternidade, onde Cristo servirá a igreja e participará dessa ceia. Só que a Bíblia diz e nos dá um detalhe de quando se dará o fim dessa festa de casamento. Abra sua Bíblia aí em Lucas 12:36. Dá uma pausa agora no vídeo, abre a Bíblia rapidamente. O texto diz que sede vós, o 35 diz: sede vós, semelhante a homens que esperam o seu Senhor a voltar das festas de casamento, e algumas traduções das bodas. A Bíblia diz no 35 que vocês precisam estar vigilantes, atentos, com as suas candeias acesas, com os seus lombos cingidos, falando de preparo, falando de candeias. Quem tinha candeias? As 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas. As 10 virgens receberam azeite, receberam candeias. Elas tinham que estar preparadas. E esse texto de Lucas 12:36 faz parte deste mesmo contexto que Jesus escolheu sobre o período do fim, para destacar lições importantes. Uma lição importante do texto pega a palavra agora, porque é tremenda, é forte. O 36 diz: sede vós semelhante a homens que esperam o seu Senhor a voltar das festas de casamento. Quem são esses que estão esperando o seu Senhor voltar das festas de casamento? Tem alguém na terra esperando as bodas terminar, e ele está esperando o seu Senhor voltar das bodas de casamento. Quem são esses? São o povo judeu e as pessoas que não aceitarem a marca da besta na grande tribulação. Elas vão estar com as suas candeias e elas vão aguardar. As 5 loucas que não entraram para as bodas, Mateus 25, as 5 loucas, elas foram comprar azeite. As 5 loucas foram comprar azeite. Ali representa tanto os gentios como o povo judeu que não cria em Cristo, mas na grande tribulação vão se tornar forte e ativo. Daniel 11, verso 31 e 32, conforme já estudamos nas aulas passadas. No caso, nas aulas dos selos do Apocalipse.
É muito importante isso. Então, eles estão aguardando o Senhor voltar das bodas, ou seja, eles estão aguardando o final da grande tribulação. Porque o Senhor, para esses que não morrerem no período de tribulação, Ele vai salvar e vai governar a terra durante 1000 anos. Haverá um povo que não vai subir para as bodas do Cordeiro, antes vai se encontrar com Cristo na sua vinda e vai ser governado por Cristo. Haverá um povo, e esse povo é o que Lucas, capítulo 12, verso 36, ele detalha, ele dá essa base, que haverá alguém que estará esperando essa volta. Quem são? São judeus e gentios, que Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo de número 18 ou 19 destaca pessoas que vão ainda estar vivas neste período tribulacional. É verdade que Zacarias, capítulo 13 e 14, diz que 2/3 da humanidade vão morrer. Mas se 2/3 morrerão, 1/3 sobrará. E esse 1/3 vai entrar para o milênio. Esse 1/3 fala de judeus e fala de pessoas de outras tribos, de gentios, que se converterão ou a Cristo ou não aceitarão a marca da besta de outros povos, tanto judeus como de gentios, que entrarão para o milênio. É 1/3 que entrará para o milênio, junto com a igreja que estará a partir da Nova Jerusalém, que vai ser tema de outras aulas que nós vamos ter neste seminário de escatologia. Então, o fim das bodas se dará na segunda vinda para a batalha do Armagedon. Haverá um povo aguardando, haverá um povo que vai morrer, mas haverá um povo que vai sobrar, conforme eu já te dei base no livro de Zacarias, capítulo 13 e o capítulo 14. Depois você lê lá, estuda. Eu não vou saber o versículo aqui de cor aqui agora, mas está lá no livro de Zacarias, a partir do versículo 13, que é um texto também sobre esse tempo de grande tribulação, e um texto que fala sobre a descida de Jesus. Ele pisa o pé nos Montes das Oliveiras e ele entra para a batalha do Armagedon, que casa com Apocalipse 19, verso 11, que vai ser tema da aula das taças, certo? Da aula das taças, e a gente vai trazer alguns detalhes na 7ª trombeta acerca deste momento. Glória a Deus. Queridos, então as bodas do Cordeiro, ela vai ter o seu final neste período, conforme falamos. Tudo isso na eternidade, no presente de Deus, na Nova Jerusalém, que estará em Kairos. Só que o Kairos, ele vai se encontrar com o Cronos. Quando? A Bíblia diz que João viu o céu aberto. E quando o céu se abrir, quando o tempo do homem, o firmamento se enrolar, então se verá a Nova Jerusalém, se verá o trono de Deus. E nesse tempo, o Cronos vai invadir o Kairos. Ou melhor, o Kairos vai invadir o Cronos. Isso é um princípio muito importante. Então entrará o milênio. E são temas de próximas aulas. Glória a Deus. Queridos, o casamento judaico, eu preciso trazer essa base para os irmãos, ele tinha 3 fases. A primeira fase era a promessa. Quem fazia essa promessa? Os pais, tanto do noivo quanto da noiva, ou do casal, preparavam seus filhos para se casar. Só que tinha um tempo. A segunda fase era a fase do contrato, ou a fase do compromisso. Era uma fase onde eles iam até um juiz de paz, equivalente ao casamento no civil dos nossos dias, porém algo mais dentro da cultura judaica, certo? Só que nessa segunda fase, quando eles legitimavam perante o juiz de paz, eles não iam para a lua de mel, não iam viver juntos, não. Primeiro, o filho, o varão, ele tinha que preparar moradas, ele tinha que preparar uma casa para a sua noiva, conforme João 14 diz. Jesus foi fazer isso, Jesus foi preparar moradas para a sua igreja. Essa é a segunda fase. A terceira fase é as bodas, que é a festa de casamento, que é o que acontecerá conforme a Bíblia diz, que a igreja vai se casar com Cristo Jesus. É a terceira fase, que é o texto de Apocalipse 19, 7. Então são 3 fases. O texto para a primeira fase, Efésios 1, verso 3 e 4. A Bíblia diz que ele nos elegeu nele quem? Em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. A igreja, Deus já tinha prometido a igreja para Jesus. Ou seja, a fase da promessa, em Efésios 1, verso 3 e 4. Paulo, ele vai saber, ele vai ter ciência desse mistério. Lá na dispensação do mistério, antes da fundação do mundo, Deus já tinha prometido a igreja para Cristo. Cristo já tinha a promessa de casar com a igreja. Segunda fase, o texto base para a gente, que é o compromisso entre os juízes de paz, foi na cruz do Calvário, mas Cristo deixou uma promessa, João 14, vou preparar morada para ela. E
o terceiro texto da terceira fase, que é as bodas, é Apocalipse 19, verso 7. São chegadas as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. Oh, glória! Louvado seja Deus, irmãos. Então, dentro da nossa cronologia, diante de tanta exposição de conteúdos, só para os irmãos entenderem, após o arrebatamento, tribunal de Cristo. Após o tribunal de Cristo, as vestes brancas, a igreja entra para as bodas do Cordeiro, para a ceia das bodas do Cordeiro. A igreja já galardoada vai se sentar numa mesa e o próprio Jesus disse que naquele dia ele vai beber do fruto da vide. Haverá uma ceia. Vão participar do vinho celestial, vão participar do maná escondido, do pão celestial nas bodas do Cordeiro. E Apocalipse 19, verso 9 diz, bem-aventurado aqueles que participam da ceia do Cordeiro, ou glória. Então esse é um princípio muito importante. Irmãos, no Salmo 45, verso de número 13 a 15, o Salmo 45 em si, ele é um salmo que fala das virgens. As virgens preparavam a noiva. Eram damas de honra que preparavam a noiva para se encontrar com o noivo. Ela cuidava das vestes da noiva. Essas virgens, elas não eram propriamente a noiva, mas elas eram amigas da noiva, como havia o amigo do noivo. Só que a Bíblia vai falar que 5 era prudente e 5 era louco, Mateus 25. E esses 5 representam ministérios. Você há de convir comigo que Mateus 24, a partir do verso de número 36, o texto diz sobre serviço. Administradores fiéis e administradores infiéis. A mordomia, o serviço daqueles que têm autoridade sobre conservos. O conservo, ele é servo de alguém que tem uma autoridade maior. Essa é a parábola que é antes da parábola das 10 virgens. Existia o servo fiel e prudente, que dava alimento no tempo certo, mas existia o servo infiel, ou seja, o mordomo que tinha servos, que tinha conservos que ele cuidava, ou seja, o pastor presidente, o líder que cuidava de jovens, só para os irmãos entenderem, o mestre que tinha discípulos, né? Então, ele tinha autoridade sobre eles. E o texto sagrado diz que um desses que era infiel espancava, se embriagava. Está no texto. Mateus 24, a partir do verso 36. Então ele está mostrando um prudente e o outro imprudente, o fiel e o infiel. E isso está mostrando o quê? O serviço de quem recebeu dom, quem recebeu autoridade, quem recebeu um talento. Mateus 25, a parábola das virgens, fala sobre as damas de honra que tinham um trabalho ministerial. Qual era? Preparar a noiva para se encontrar com o noivo. Quem Deus entregou na igreja talentos e dons para cuidar da noiva, ele entregou isso para 5 ministérios. Quantos ministérios, pastor Rodrigo? 5 ministérios. Efésios capítulo 4, verso de número 11. A Bíblia diz que a uns Deus chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Quantos dedos tem aqui? 5. O dedo do apóstolo, o dedo do profeta, o dedo do evangelista, o dedo do pastor e o dedo do mestre. 5, que representam 5 ministérios, que representam 5 damas de honra, que representam 5 virgens, que têm um trabalho do quê? Efésios 4, verso 12. O texto diz, para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Para que todos nós cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento de Cristo. Quem está preparando a noiva? Quem está preparando a desposada, a igreja? Quem está preparando ela? Os ministérios que pregam a palavra, para que nós cheguemos à unidade da fé. Por isso, meus irmãos, eu vou trazer uma palavra aqui já revelada da parte de Deus, que tem muita igreja que não está indo para frente. Por quê? Porque tem um pastor, mas despreza o mestre. Tem um pastor, mas despreza o trabalho do evangelista. Tem um pastor, mas despreza o trabalho do apóstolo, que é implantar a igreja. É por isso que não tem crescimento mais das igrejas hoje. É por isso que são igrejas inchadas, que não tem conteúdo, não tem essência. Por quê? Porque tem um ministério, mas despreza outros. Pastor Rodrigo, mas você está falando sobre o pastor, mas tem igreja que só tem mestre. Você vai numa presbiteriana, é só teólogo. Você vai a algumas igrejas, é pessoas inchadas, que faltam o entendimento do equilíbrio, da sabedoria, de edificar a igreja conforme Cristo ordenou e conforme está em Efésios 4, verso 11. Então, as 5 damas de honra, as 5 virgens prudentes, elas estavam exercendo o ministério delas e elas estavam preparadas, com azeite em suas candeias e em suas reservas, preparadas para o dia em que o noivo viesse
para se encontrar com a sua noiva. E quando ouve-se um grito, Mateus 25, quando se ouve o grito, elas estavam preparadas, oh glória, elas tinham azeite, elas tinham luz para iluminar o caminho da noiva para se encontrar com o noivo. Por que iluminar? Porque era tempo escuro, era tempo de trevas, e a noiva precisava de luz para encontrar o noivo. Esse é o meu e o seu papel. Alguém vai olhar e vai falar: pastor Rodrigo, você está inventando 5 prudentes, 5 ministérios, isso é coisa da sua cabeça. Me prova, me dá um texto, dentro desse contexto, que eles eram ministério. Vai lá para Mateus 7, verso 15, verso 16, verso 17, o texto diz: e naquele dia, muitos dirão, mas no teu nome eu não preguei? Eles baterão na porta: Senhor, Senhor, abre a porta. Quem que vai fazer isso na parábola das virgens? As loucas. São 5 loucas. Existe falso mestre, existe falso pastor, existe falso apóstolo, existe falso evangelista. Existe, meus irmãos. Então, eles dirão: mas em teu nome eu preguei, profetizei, expulsei demônio. Ou seja, mas não eram prudentes. Tinham talentos, tinham autoridade, eram igreja. As virgens eram igreja também, só que com talentos. Pastor Rodrigo, então a parábola subsequente, que agora fala sobre os talentos, depois da parábola das virgens, também é sobre serviço? Também é sobre serviço. Então você há de convir comigo, que são 3 parábolas, 3 parábolas falando sobre o serviço. A primeira parábola é dos administradores fiéis e infiéis. A segunda parábola, Mateus 25, parábola das virgens, prudentes e imprudentes. E a terceira parábola é a parábola dos talentos, que também teve o administrador, aquele que recebeu um talento que enterrou, mas existiu aquele que granjeou, que multiplicou. Tinha 2, fez 4, tinha 5, fez 10. Então entenda que Jesus está falando sobre o serviço. E na parábola das virgens, existem pessoas que vão receber o talento, que receberam a autoridade e que no céu vai ser galardoada. Então, se os irmãos nunca entenderam dessa forma, está aí a equação teológica da parábola das virgens, que fala mais sobre serviço, e o contexto dela é cercado por serviço, ministério, e as 5 virgens representam 5 ministérios. É por isso que é 5 louca e é 5 prudente, 5 falsa e 5 verdadeira. Isso é um princípio importante. E aí você vai pregar essa palavra na tua igreja, e eu quero deixar a base para você. Mateus 25, lembre do contexto do final de Mateus 24 e do contexto da parábola dos talentos. Ela está cercada de parábolas que falam de serviço. O contexto explica o texto. Isso é hermenêutica bíblica. E se são 5 prudentes que em teu nome profetizou, em teu nome pregou, é porque falam de ministério. Se profetizou é porque era um profeta. Então existia profeta. E o que Efésios 4:11 diz? Que Deus estabeleceu na igreja, uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, e outros para pastores, e outros para mestres, com o objetivo de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Efésios 4, verso 12 e o 13 diz: para que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à unidade da fé e à varonilidade perfeita que está em Cristo Jesus, para que nós alcancemos a imagem de Cristo Jesus. Isso é tremendo. Então, o papel dos ministérios para preparar essa igreja, para essa igreja alcançar o tribunal de Cristo e entrar nas bodas do Cordeiro, mediante o conhecimento, a fé em Jesus Cristo, uma igreja que se parece com o seu esposo, que se parece com Cristo Jesus. Queridos, que Deus nos abençoe. Eu creio que Deus falou fortemente por intermédio das revelações na palavra. Deus abençoe. A próxima aula, se assim Deus nos permitir, iremos falar aí sobre as 3 dimensões da eternidade, Kairos e Cronos. Vai ser tremendo. Temos que falar sobre o é, o era e o será. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Ele está no passado, mas também está no presente e também está no futuro. Mas o futuro será selado. Por quê? Porque ele já estará lá. No tempo Kairos, há um presente, há um passado e há um futuro. Só que a linguagem correta era, é e será, conforme Apocalipse 1, verso de número 8 diz. Já deixa a sua Bíblia preparada, porque a próxima aula vai ser tremenda. Eu peço a você, compartilhe esse curso com alguém, com aquele irmão de igreja, naquele grupo daquela igreja, para que Deus fale com mais pessoas, para que nós possamos estar preparados para pregar a palavra, revelações e conteúdos bíblicos para a glória de Deus. Um abraço em nome de Jesus.